A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, e que o Senhor te abençoe maravilhosamente. A palavra que eu tenho para hoje encontra-se no Velho Testamento, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, e eu quero ler o versículo 2, que diz assim: enche o teu vaso de azeite e vem. E te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Eu não comecei logo no princípio do versículo, não ler. Cheguei quase no meio. Enche o teu vaso de azeite e vem. Podia ser assim a palavra vai, mas todas as versões dizem vem. E te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Meus irmãos, que palavra poderosa e maravilhosa. Saul era o rei. Samuel tinha ungido ele, o rei, a mandado. Mas Saul desviou-se, estava fora, deixou de obedecer. E agora o Senhor está preparando um homem para ser o sucessor e para ser o rei de Israel. É muito importante, meus irmãos, estarmos na liderança da obra de Deus. A obra de Deus, ela tem que ser realizada por homens. E como é obra de Deus, tem que ser homens que tenham unção, que tenham inspiração e tenham a direção de Deus. É bem provável que em Israel tivesse homens de qualidade melhores do que Davi. Ele vai lá, o Senhor olhou lá na casa de Jessé, o belemita, meus irmãos, e ele tinha vários filhos. Tem passagem que diz que tem 7, mas tem passagem que diz que era 8, o que apresenta de maneira geral o 7º. E diz para Samuel, Samuel, dentre eles, eu escolhi um para ser rei. A escolha divina é de Deus. É Deus que escolhe, meus irmãos. E quando escolhe, não é pela capacidade, não é pela força, não é pelo tamanho, pela beleza. E nós conhecemos a história bíblica. Samuel chegou lá em casa de Jessé, e houve aquele alvoroço naquela pequena cidade, lá em Belém. E aí, Samuel disse, olha, eu vim aqui, Samuel veio, alguma coisa vai acontecer, nós vamos fazer um churrasco, não fala em churrasco, nós vamos fazer um almoço, reúne os teus filhos. Que coisa gloriosa, né? E sabe o que acontece? Jessé reuniu todos os filhos que tinha. Reuniu 7 filhos. E o Samuel disse, olha, nós não vamos almoçar enquanto não tiver todos reunidos. E assim reuniu. E na hora do almoço, aconteceu algo importante. Jessé viu o mais velho, era um homem forte. O próprio nome dele já ajudava bastante. E Samuel disse, está diante do Senhor o seu ungido. É esse que o Senhor vai ungir, meus irmãos. O Senhor disse a Samuel, não é esse Samuel. O Senhor não olha para a estatura, não olha para a beleza. Aí apresentou o segundo, também não é esse. Depois, na sequência, veio um terceiro que até tem um nome importante, Samar, o amado, o famoso. Mas o Senhor não deixa se levar pela fama humana, meus irmãos. E assim passaram todos os varões. E aí terminou, meus irmãos, um choque de Samuel. O Senhor disse que vai daqui se levantar um para ser o homem que ele quer, o seu varão, o seu ungido. E passou os filhos de Jessé.
Passou os 7 filhos, diz a palavra. E agora? Samuel disse, Jessé, tu não tem mais filho? E aqueles filhos, que eram o que estavam na esperança, né? Que, digamos, eram os preferidos de Jessé. Ele devia estar tudo meio acabrunhado. Não foram escolhidos. E Jessé disse, olha, eu tenho um menor. Ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Eu não chamei porque ele é o menor. Ele é tenro, frágil, não parece ser homem de guerra. E Samuel disse, olha, vai chamar, porque nós não vamos fazer essa nossa reunião enquanto ele não estiver presente. Coisa gloriosa, né? Meu irmão, quando Deus está chamando, se você tem a chamada de Deus, você fica na tua posição. Fique no campo, cuidando das ovelhas, porque ele vai tomar providência. Samuel foi na casa de Jessé por causa de Davi. Era para pegar um rei ali, e dali tinha um rei, e era Davi. E Samuel também não sabia. E lá vem Davi. Meus irmãos, quando Davi chega, acontece o seguinte. O Senhor falou com Samuel. É isso aí, Samuel. Meus irmãos, vão ver o quadro. Samuel com seu vaso de azeite cheio. Porque o Senhor mandou que ele enchesse. Está derramando sobre Davi, o jovem, e os outros irmãos de estatura, guerreiros, tudo assim, de berço caído. Tudo olhando, mas logo ele, que está no campo, que é o mais fraco, meus irmãos, tirou lá do finalzinho da manada, da malhada, lá de trás. E ele foi ungido. E diz a palavra que o Espírito do Senhor desceu sobre Davi. E Davi passou a ser outro homem. Ali estava escolhido. Isso é uma coisa gloriosa. E às vezes, quantas falhas e dificuldades encontramos em nosso meio, porque estamos escolhendo para determinados cargos, somente cargo de liderança, só pela aparência. Não é os Abinadab, meus irmãos, não é o Samar, mas é aquele que Jesus escolheu. E quando nós vamos separar, escolher pela vontade humana, não dá certo. Aconteceu no sentido assim, Saul até certo ponto tinha uma chamada, mas ele jogou fora. E nós vemos ali que a palavra diz, a partir daquele dia, o Espírito de Deus estava sobre Davi e mudou por completo. Eu quero aproveitar esse momento, o intervalo, para pedir, se inscreva no canal. Fale deste canal para outras pessoas. E Davi foi o grande guerreiro, o homem que Deus usou de uma maneira. Era falho como nós somos, mas era um homem inclinado para Deus. E foi tão importante que as promessas de Deus para Davi, que dali sairia o Messias, e cumpriu-se, que Jesus veio da linhagem de Davi. Meus irmãos, é importante. Fiquemos na direção de Deus. A nossa vontade, nosso pensamento, nossa direção, muitas vezes erra. E Samuel ia errando também, meus irmãos. Porque é humano. Ia se levando para as aparências. Mas Deus interviu. Vamos deixar Deus em nossa vida, agindo em tudo, dirigindo em tudo, e nós seremos abençoados. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todo o teu povo. Que na hora de escolha, Senhor, possam fazer escolha na tua direção e na tua unção. Pai eterno, eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.